Uso de telas e prejuízos cognitivos. Pessoal, nós temos visto esse fenômeno social de uma discussão sobre a proibição do uso de celulares em sala de aula fora de fins pedagógicos. Essa é uma discussão que está super em alta. São pais, alunos, professores e a sociedade tentando descobrir qual o melhor caminho para lidar com esse fenômeno que é o uso excessivo de telas. Precisamos recordar que esse uso excessivo de telas, ele teve um marco muito importante na história mundial, que foi a pandemia, onde as pessoas passavam muito tempo sozinhas, em isolamento, e preenchiam o seu tempo, alguns sim com práticas saudáveis, mas outras com o uso excessivo de telas. Isso ajudou muita gente a passar por aquele momento que ninguém tinha certeza de absolutamente nada e se sentia extremamente ameaçado, a própria existência ameaçada, né? Com o risco de um vírus e não só de um vírus, mas de diversos fatores que estavam envolvidos a isso, né? Mas esse fenômeno do uso de celular em sala de aula não é novo, né? Por exemplo, no estado do Paraná, nós já tínhamos uma lei desde 2014 que protegia as instituições escolares em relação ao uso do celular, proibindo o uso de celular em sala de aula. No entanto, essa discussão ela não pode ficar apenas entre esses dois polos, proibição, não proibição. E foi pensando nisso que há 6 meses atrás, um colégio me convidou para dar uma palestra para o corpo docente, os professores desse colégio, sobre o uso de telas e prejuízos cognitivos. Foi quase profético, porque logo depois ficou tão em alta a discussão sobre a proibição, o projeto de lei, e então agora, recentemente, o veto desse projeto de lei, que não é mais exclusivo de estados do país. Porque no Brasil, nós tínhamos caso de pessoas de estados, perdão, que já tinha proibido o uso de telas, o uso de celulares, dispositivos eletrônicos em sala de aula fora de fins pedagógicos. Mas agora nós temos uma lei ampla que abrange todo o território nacional. E isso, lógico, gerou alvoroço em quase toda a sociedade, porque os alunos estão dizendo como que eu vou fazer, eu sempre ficava no celular, eu vou levar mesmo assim, então você vê na internet, alguns vendo quais estratégias eles vão usar para burlar o sistema e usar o celular mesmo assim. Professores preocupados porque em sala de aula os alunos não aprendem mais o conteúdo, não prestam mais atenção, professores que relatam, olha, eu tenho que dividir, tentar competir melhor entre o TikTok que tem alguém dançando e eu que estou explicando lá química orgânica. E aí os alunos, lógico, parece que uma dancinha do TikTok, um viral lá é melhor, mas chama mais atenção, prende mais atenção do que química orgânica. Ao mesmo tempo que as escolas tendo que lidar com o impasse de pais que não aceitam, pais que se sentem incomodados, mas não conseguem contornar a situação com o filho, porque é algo que já levou em situações extremas, que o filho não consegue mais ter controle desse comportamento, inclusive. Então essa palestra, ela já foi dada anteriormente e ela está sendo, eu vou gravá-la e disponibilizá-la gratuitamente aqui no YouTube. Por isso, apoie o canal, se inscreve, coloca um comentário, sininho, dá joia aí, porque esse trabalho
apesar de ser disponibilizado gratuitamente, ele tem um custo é, e alto, inclusive, que é de pesquisa. Então, eu tenho me dedicado a isso, tanto na pesquisa, eu sou professor, mas também mestrando em filosofia da PUC do Paraná, mas também na minha prática profissional em sala de aula. Então, na minha prática profissional, eu tenho particularmente a postura de não usar o celular e aparelhos eletrônicos fora de fins pedagógicos. E evito mesmo a fins pedagógicos. Depois eu vou explicar por que e como. E nisso, nas escolas que tenho trabalhado, tem chamado a atenção dos outros professores e mesmo da direção, que falaram, nossa, como consegue? Como é possível fazermos um trabalho alternativo a esse que está constantemente trabalhando nesse paralelo uso de celular, não uso de celular? Acho que a discussão ela está para além de usar ou não usar o celular. A discussão tem que descer para uma camada mais profunda, que é a camada da fundamentação desse projeto pedagógico que queremos construir, esse projeto pedagógico para um mundo novo, para uma sociedade nova. Então, todas as minhas aulas eu começo com respiração consciente. Neste vídeo também faremos, porque isso ajuda nós canalizarmos a nossa atenção e nos tranquilizarmos. Mas caso você queira avançar logo para o conteúdo, você tem como avançar aí alguns minutinhos, é um minutinho apenas que a gente vai respirar conscientemente. Mas fica o convite de você parar, entre aspas, parar, nesse um minuto respirarmos e depois nós mergulharmos no conteúdo, que será um conteúdo extenso. Porque quando eu pensei em disponibilizar essa palestra, eu até dei uma olhada como que estava sendo a discussão na internet. Em geral, a discussão são vídeos de 2 minutos. E para mim, eu sinceramente me parece que o assunto exige uma complexidade de análise que em 2 minutos não conseguimos ver todos os detalhes que estão inclusos nessa questão. Então, um minutinho, vamos acompanhar esse inspire e expire. Puxamos o ar pelo nariz. Prendemos, soltamos. Tranquilizamos nosso pensamento, sentimos nosso corpo. Não precisamos ter medo do silêncio. Mais calmos, mais serenos. Vamos agora mergulhar nessa nossa preocupação. A estrutura dessa palestra
ela tem basicamente 6 eixos, e esses eixos são, serão destrinchados em detalhes, em aprofundamentos. Alguns detalhes eu vou destacar mais, por perceber que nós precisamos dar mais atenção a eles, outros eu vou apenas listar, mas de toda forma, caso você queira conversar sobre esse assunto ou levar esta palestra para sua instituição, tem o meu contato, na qual você pode entrar em contato comigo, conversarmos, porque essa palestra tem junto dela uma oficina. E essa oficina pode ser feita no seu colégio, pode ser feita na sua instituição, porque o uso dos celulares, excessivo dos celulares, ele não está restrito à sala de aula. Como já havia comentado, pesquisas apontam, inclusive, que os idosos estão viciados no uso de celular, a grande maioria, sobretudo porque ficam muito tempo sozinhos, tem pouca locomoção, então é uma coisa que está de fácil acesso. Nós estamos lidando com isso, né? Então, essa palestra, sem sombra de dúvidas, me parece que ultrapassa os limites da escola, e sim, por isso que ela envolve toda a sociedade, porque seu rizoma, suas raízes estão para além do ambiente escolar, estão profundamente arraigadas na sociedade. Primeiramente, antes de nós chegarmos lá naquelas considerações sobre o celular, nós precisamos saber qual é a proposta pedagógica que está por trás das posturas pedagógicas que vamos tomar. E para isso vem a pergunta: qual imagem de ser humano eu estou querendo formar com as minhas práticas pedagógicas? E aí tem uma distinção muito interessante que podemos fazer, que são níveis do processo educativo. O primeiro nível do processo educativo as pessoas externas participam, que é o processo de ensinar. O processo de ensinar, todos os professores, o Estado, a família, a igreja, etc., etc., está aí e exerce esse papel. Ensinar está muito relacionado com um conhecimento externo que eu passo a você, como você está fazendo agora, nesse momento, um processo de aprendizagem em que eu estou lhe ensinando algo, comunicando um conhecimento. Isso está dentro do panorama formativo do ser humano. Mas temos um outro ponto do processo de aprendizagem, formativo, melhor, que é a educação. A educação não são todos que acessam esse espaço da formação humana. Por exemplo, vocês vão se lembrar que vocês tinham diversos professores, mas tinham professores que parece que tocavam a alma, tocavam, assim, conseguiam te transmitir um saber que não era apenas um conhecimento intelectual, mas era um saber que te extraía de você o seu melhor. E por isso educar vem dessa palavra educere, né? Extrair do ser, ou seja, como essa símbolo do educar, ele que é uma sementinha que extrai de você a sua potencialidade. Nós, educadores, que queremos extrair a potencialidade de cada um dos nossos educandos, visamos isso. Porque queremos modelar um ser humano que não seja um ser humano apenas seguido pelo que a sociedade está apontando, porque a cultura está apontando, mas que seja, a partir da sociedade, da cultura, etc., capaz de atos livres.
E nós somos capazes desses atos livres, mas precisa com que nossas potencialidades estejam desenvolvidas para que nós tenhamos mais fluidez nessa liberdade. E por isso vem o terceiro conceito, que é o conceito de formação. A formação é interessante, porque até aqui vinha um terceiro. Ensinar e educar tem um terceiro. Então tem o professor, o pedagogo, o pai, o pastor, o padre, etc., o amigo, a amiga, enfim. Mas formar é um espaço do crescimento humano onde o outro não entra sem eu permitir. Então, formar é um espaço de modelar a vida interior desde si. Formar é sempre se autoformar, onde eu exerço a minha liberdade, onde eu exerço meus atos de juízo, de discernimento, meus atos de valoração, de o que é mais valoroso para mim, o que é menos valoroso para mim. Vou moldando o meu caráter. Esse é o ato de formar. Até educar o formador, o professor, a família consegue ajudar nesse processo de crescimento. E nós, com o educar, nós conseguimos inclusive sustentar uma formação. Mas formar é sempre se autoformar. E aí, apenas a própria pessoa consegue fazer esse trabalho. Isso é muito importante para nós educadores, para nós não acreditarmos que a nossa atividade nós iremos determinar como o outro vai usar da sua liberdade. E dessa forma nós conseguimos também ver as potencialidades do nosso trabalho, que é transmitir um conhecimento, sim, precisa ter esse aspecto, mas também extrair do outro as potencialidades para que ele cultive essas próprias potencialidades por meio da formação. Na formação, também um outro sujeito pode atuar, mas sempre com o aspecto da liberdade pessoal, que é Deus. Deus pode atuar na formação. Por que isso é tão importante? Porque dessa forma nós conseguimos compreender quem é esse ser humano que está com o uso excessivo do celular. Né? Quem é esse ser humano? Porque senão nós começamos a pensar assim, caramba, ele faz isso porque não vale nada, ou faz porque ele não está interessado com a educação, esse aluno faz isso porque, bem, é melhor que ele fique ali mesmo do que ele enchendo o saco. Ou outros diriam, não, deixa ele lá no celular mesmo, que melhor lá do que me incomodando aqui, né? Mas, quando nós vamos olhar sobre o uso excessivo de telas, nós temos visto que um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento é muito importante para nós conseguirmos identificar até onde o meu uso de telas é um uso saudável, moderado, e até a partir de onde eu consigo compreender que esse uso, não é tão saudável assim, está excessivo, ou até mesmo um comportamento de vício. Vocês vão lembrar que um meme na internet eu não lembro se é verídico, eu acho que é tipo dessas montagens, tipo Porta dos Fundos, MTV, etc. E a mulher dizia assim, que ela fumava
há 30 anos, com a voz super grave, é uma mulher com a voz super grave de tanto fumar, e ela dizia assim: eu fumo há 30 anos e não sou viciada. Ou seja, ela não se dá conta que o próprio comportamento dela manifesta um comportamento de vício, né? E eu uso esse exemplo porque ele é muito interessante, porque nem sempre as pessoas que estão em vício se reconhecem como com um comportamento prejudicial a si mesmos. Então vamos lá. Quais critérios podemos ter para conseguirmos interpretar um comportamento como um comportamento de vício? Veja, o nosso sistema neuronal ele trabalha muito com um equilíbrio e manutenção desse equilíbrio. Mas quando eu tenho sobrecargas, como por exemplo sobrecargas de dopamina, porque cada vez que eu rolo o feed eu vejo nova informação e aquilo, nossa, aquilo ali me anima, etc. Isso vai gerando em nós um mecanismo de recompensa. Ou seja, se faço tal ato, então tenho tal recompensa, que nós chamamos na psicologia de compensação. Ou seja, como aqueles ratinhos mesmos, daquelas aulas lá de pedagogia que nós vimos, de psicologia behaviorista, por exemplo, em que eu pego, num determinado momento, o ratinho aperta a campainha, ele recebe uma comidinha. Ratinho aperta a campainha, ele recebe a comidinha. O que acontece? Toda vez que aperta a campainha, eu vou dar uma recompensa. Seu comportamento, então a recompensa. O que eles observaram? Que se eu apertar, se o ratinho só de apertar a campainha e ouvir o barulho, o cérebro dele já começa a liberar neurotransmissores excitatórios de prazer. Isso é muito interessante porque o comportamento de vício ele não está restrito ao uso da substância ou à prática mesmo do comportamento, mas a própria lembrança do comportamento, do objeto do vício, já causa compensação. É interessante isso. Por isso que é tão difícil superar o vício, porque ele não está num comportamento passado, ele está na lembrança presente, né? Eu me lembro do objeto desejado da qual eu estou viciado. Isso é muito interessante e nos indica para o próximo critério, o tempo. O tempo de quanto eu me dedico a este objeto, a esse comportamento. Então, como a mulher lá, eu fumo há 30 anos e eu não sou viciada. Ou seja, eu dedico o meu tempo, a maior parte do tempo, e eu não percebo, não me dou conta de que se esvai como areia pelas mãos. Nas salas de aulas, sobre o uso do celular, os nossos alunos realmente não percebem que eles ficam o período todo, os 2 períodos, o dia todo no uso do celular. Não percebem. Tanto que às vezes eles falam assim, nossa, mas já? E eles passaram o tempo rolando feed. Veja que interessante, porque quando você pensa em um comportamento de vício como este, o que se faz em 1 hora? 1 hora é o equivalente a 45 Reels que você assistiu. Mas em sala de aula,
1 hora é um conteúdo de física, de filosofia, de matemática, que o professor passou, que na aula seguinte, em geral, pelos currículos que temos enfrentado, ele não vai revisar novamente, e o aluno não terá acesso novamente a esse conteúdo. Mas foram 45 Reels da qual você assistiu. Veja que interessante também, se nós olharmos para os últimos vídeos curtos que assistimos, nós lembramos pouquíssimo do que eles se tratavam. Fica quase uma notícia vaga do que se tratavam vagamente, mas como são extremamente curtos, são recompensas extremamente rápidas, nós não conseguimos aprofundar para compreender o sentido do que eles estão nos transmitindo e por isso não é registrado na memória. Ah, eu fico no celular, então eu fico aprendendo. Será que nós estamos aprendendo ou são apenas um excesso de informação da qual nós não digerimos, né? Porque informação precisa ser digerida para se tornar, então, conhecimento. Do contrário, é como quando nós comemos feijoada, geleia, fine, fruta, a barriga fica regurgitando aquilo porque não consegue digerir. Então, esse aspecto do tempo é muito interessante. Seguimos para um outro aspecto que é da abstinência. Ou seja, veja, consegue ficar quanto tempo sem esse comportamento? Isso é bem interessante vermos. Em alguns casos a pessoa não consegue e nem dá para tirar porque ela passa mal, etc. Mas se não for tão elevado o grau de vício do comportamento, você pode se autotestar, por exemplo, e ver assim, quanto tempo eu conseguiria ficar sem? Né? O celular, como nós temos notificação, ele em geral funciona como a campainha do ratinho. Deu a notificação, meu olho, estou aqui, parado, pensando, conversando com vocês. Deu a notificação, a minha atenção vai. Sem nenhuma reflexão minha. É um comportamento instintivo e refletido. E isso mostra também como há esse condicionamento nosso. E é inegável isso. Nós não temos como negar. A questão é como eu posso ter mais autonomia diante dessa ferramenta útil, mas que entra nesse outro critério da utilidade. O quanto o uso do celular ou das telas está me sendo útil, está me dando frutos na minha vida. Quando eu digo isso, sobre o critério da utilidade, eu jogo em dois polos. A utilidade está em paralelo com o prejuízo. Ou seja, o quanto a prática do comportamento está em relação com o quanto isso me é útil e quanto de prejuízo material, psicológico, afetivo, social, isso me traz. Mas esse prejuízo nem sempre as pessoas dão conta. Nem sempre. Em geral não se dão. Tanto que se você tiver contato com uma pessoa, por exemplo, que é viciada em álcool, etc., ou qualquer outro comportamento de vício, ela vai claramente dizer assim, não, eu não sou viciado, eu tomo socialmente, mas a pessoa não percebe que ela poderia estar investindo o seu tempo em outra coisa, ela poderia estar sendo mais útil em outras coisas, ela poderia estar com suas potencialidades sendo desenvolvidas em outras áreas. E por isso, esse critério da autopercepção de danos, ele nem sempre é dado pela própria pessoa que está no comportamento de vício. Aqui é o detalhe fundamental da importância do educador. Porque o educador, de certa forma, é importante que ele seja o primeiro a ter a autonomia diante disso da qual o seu educando está em comportamento de vício.
Segundo, que o educador ele vai conseguir ter uma distância para olhar o cenário e falar assim, opa, você está deixando esquecer esse detalhe. Que às vezes é o detalhe, opa, meu querido, isso está te prejudicando, você precisa de ajuda. Então o educador é muito importante como um olhar externo para a percepção de danos dos comportamentos dos educandos. Agora vamos olhar um pouquinho sobre a dinâmica bioquímica do vício. Uma psiquiatra norte-americana, Anna Lembke, ela escreve apresentando sobre o equilíbrio e recompensa do nosso sistema bioquímico, do nosso cérebro. Isso é muito importante que a gente tenha em conta para a nossa prática pedagógica. Ela apresenta que o nosso corpo ele tende a um conceito da medicina chamado homeostase. Homeostase seria um equilíbrio, poderíamos traduzir por equilíbrio. Ou seja, eu não quero nem muita dor, nem muito prazer. Eu quero o equilíbrio. Só que ela percebeu algo interessante, que quando eu tenho um excesso de prazer por um lado dessa balança, o corpo, para restaurar a homeostase, ele pende essa balança para o seu antagonista, o seu contrário, que é a dor, por exemplo. Então, quando pessoas, por exemplo, que é interessante, já dá para perceber esse fenômeno em pessoas que fazem competições e ganham lá um prêmio. Competição extremamente difícil, corredores, por exemplo. Eles têm uma extrema adrenalina, ganham, etc. E depois tem semanas de depressão, por exemplo. Isso é um fenômeno que acontece porque o corpo tende a tentar restabelecer esse equilíbrio, nesse caso, inclinando para o seu oposto. E aos poucos se aproximando do equilíbrio da homeostase. Só que o nosso sistema de recompensa, que no caso tem relação com o sistema dopaminérgico, a Anna Lembke apresenta que o nosso cérebro tem uma descarga basal, ou seja, uma descarga contínua de neurotransmissores de recompensa, de prazer e excitatórios. Descarga contínua, como se fosse um fluxo contínuo, a quantidade frequente. Mas que quando eu sou exposto a ocasiões onde eu tenho prazer, onde eu tenho recompensa, que me animam, se libera uma descarga maior desses neurotransmissores. Então, é como se fosse assim. Aqui é uma fenda sináptica. Esse neurônio, ele descarrega uma substância química, caso um neurotransmissor. Essa substância química fica entre esses dois neurônios, na fenda sináptica, e esse neurotransmissor tem receptores. Com esses receptores, esse neurotransmissor vai receber essa descarga de neurotransmissores e vai sintetizar esse elemento químico. Acontece que o sistema dopaminérgico, diferentemente do que nós costumávamos ouvir, ele não é propriamente o sistema responsável por prazer, mas por recompensa, por motivação bioquímica. Ou seja, qual recompensa? Que quando eu tenho um comportamento que me gera prazer,
esse prazer está diretamente correlacionado à recompensa que esse comportamento me dá. E assim, essa recompensa eu vou considerar o seguinte: como conseguir a recompensa com o menor esforço possível? No fundo, é aquela famosa frase, eu gosto demais, que não tem ninguém mais criativo que o preguiçoso. Porque no fundo é o que ele tá, que essa frase está querendo dizer? Que a pessoa que quer fazer com o menor esforço, ela vai achar a forma mais criativa de chegar até a recompensa. E esse comportamento, esse sistema de recompensa com menor esforço, sem dúvida é o sistema na qual está por trás o comportamento de vício. Por quê? Tendo essa recompensa com menor esforço, eu vou tendo cada vez mais cargas, descargas elevadas desses neurotransmissores. E nisso o sistema neuronal, eu vou tendo o seguinte: libera uma quantidade elevada, saturou a fenda sináptica. O que acontece? Esse neurotransmissor que iria receber, ele começa a desligar os receptores. Então é necessário mais descarga desses neurotransmissores excitatórios a fim de alcançar aquela mesma antiga sensação de bem-estar, prazer, etc. Isso é particularmente importante de considerarmos se nós vamos olhar para o vício do uso excessivo de telas e dispositivos eletrônicos. Porque cada vez eu olho um vídeo no YouTube ou no TikTok que me dá uma recompensa. Mas depois eu olho o próximo e fico a esperar qual é a recompensa que me virá no próximo vídeo. Lógico, isso não é refletido, mas é esse o mecanismo que está por trás. Esse mecanismo chama a nossa atenção agora para além do aspecto bioquímico da nossa própria corporeidade, mas para um aspecto da psicologia que está envolvido no uso excessivo de telas e os prejuízos cognitivos que isso pode dar. Para isso eu queria linkar alguns aspectos da psicologia social. É importante lermos isso, psicologia social, porque não é apenas uma questão restrita a uma individualidade, mas que está num aspecto mais amplo de uma vida psíquica da sociedade, de como a sociedade tem vivenciado esse aspecto do uso excessivo das redes sociais, dos celulares, não só pelos adolescentes, como já disse, mas por praticamente toda a sociedade. É um fenômeno na qual todos nós estamos imersos. Para isso, gostaria de retomar um conceito muito interessante, que é o da economia da atenção. Não é um conceito que vem propriamente da pedagogia, vem da economia e da psicologia, da psicologia social, que é de um teórico Herbert Simon, que ele vai analisar esse fenômeno do uso pelo capitalismo das redes sociais como uma ferramenta de produção de capital. Se nós nos recordarmos, nós tínhamos uma certa forma de lidar com o capital ao longo da história. De forma muito generalizada, vamos pensar o capital como mercadoria de câmbio.
Então eu tenho arroz, eu te entrego arroz, você me passa feijão. Depois, como força de trabalho, né? Então eu tenho uma força de mão de obra, eu te entrego essa força de mão de obra, você me remunera por essa força de mão de obra, e assim nós dinamizamos a vida econômica. E podemos olhar para o outro lado de que eu tenho um serviço, eu presto esse serviço para ti, não terá nenhuma produção de um produção material, mas será um serviço da qual eu presto para ti e você me remunera por isso. Mas nós temos visto um momento singular na história do capitalismo, que é o que esse economista chama de economia da atenção. Vamos nos aprofundar nesse aspecto. Vejamos. O uso das plataformas, etc., ou tem um custo baixíssimo, né, cada vez mais baixo, tentando fazer pacotes. Aí você faz um pacote e usa 6 meses, um ano, etc. Ou tem gratuidade mesmo de inscrição. E você vai lá no Facebook, Instagram, qualquer uma dessas redes sociais, gratuito, você consegue ter acesso a essa plataforma. Mas por que é gratuito? A pergunta é esta. Por que é gratuito? Porque a gratuidade do acesso, a fonte de geração de capital, não está vindo do preço da sua inscrição, mas está vindo da atenção da qual você dá naquela plataforma. Então gera, a partir dessa atenção que você dá aos anúncios, que você dá do uso mesmo da plataforma, isso gera capital. Por isso que usa esse conceito economia da atenção, porque agora não é mais um produto da qual eu te oferto, não é mais um serviço da qual eu te oferto, uma mão de obra da qual eu te oferto, mas é a tua atenção, o meu interesse capital nesse trabalho. Aqui, a força de trabalho geradora de capital é a tua atenção. É aquela famosa frase assim, né? Quando o uso é gratuito, a mercadoria é você, né? Ou seja, se você não paga, no fundo a mercadoria é você. De que forma? Por meio da sua atenção. Essa é a força de trabalho geradora de capital. Isso foi particularmente intensificado com uma ferramenta das redes sociais, dos aplicativos, etc., que é o rolo infinito. O que é o rolo infinito? Veja, se eu estou lendo um texto num blog, eu abro lá, esse texto tem começo, meio e fim. Mas o rolo infinito dos Reels, dos Shorts do YouTube, eles não têm fim. Não tem um momento que ele fala assim, parou, agora acabou, não continua a informação. Não. Enquanto você rolar esse rolo, ele vai ver novos vídeos, nova informação. E isso é bem interessante, porque condiciona nosso sistema de recompensa e a nossa memória a de que cada vez que eu rolar esse rolo eu terei uma nova informação e uma nova recompensa. Aqui há um outro elemento bem interessante, que é o seguinte. Se você está sem fazer nada, que é uma coisa que nós não assumimos mais que podemos ficar neste estado de não fazer nada, o ócio. Por quê? Porque a todo momento nós precisamos nos entreter. E então,
Inclusive, o nosso trabalho passa a ser um entretenimento. Nós queremos nos entreter. E aqui nesse entretenimento, se você olhar para o comportamento social, se as pessoas têm um tempo livre na fila do caixa, se o aluno tem um tempo livre no intervalo das aulas, o que ele fará? Ele entrará nesse entretenimento. Então, todo o tempo, livre e não livre, ele será dedicado a esse tipo de comportamento. Então, nós perdemos de vista práticas como não fazer nada, ler um livro enquanto nós esperamos uma consulta. Eu posso ler a revista, posso ler um livro, eu posso conversar com a pessoa ao lado. Olha que perda que nós temos. Nós perdemos coisas muito fundamentais da nossa experiência humana porque nós estamos usando as telas, os dispositivos eletrônicos como o nosso entretenimento para todo o nosso tempo de ociosidade. Agora. E aqui precisamos tomar atenção, porque até então o que eu tenho apresentado para vocês, isso não anula a nossa liberdade de aderirmos a esse comportamento, ou moderarmos esse comportamento, ou não aderirmos a esse comportamento, mas ele está numa dimensão que não é propriamente apenas uma dimensão de liberdade, de que eu quero ficar no celular, por isso eu fico tanto no celular. Mas está numa dimensão psíquica e refletida de me apetece, por isso eu permaneço. E aqui entra um conceito muito interessante chamado contágio psíquico. Eu não vou explicar aprofundadamente sobre o que seria, que não é o caso aqui. Mas o que seria o contágio psíquico? É quando eu consigo contagiar como um vírus, como um elemento que te influencia, mas não porque você refletiu sobre aquilo, não porque você valorou, julgou aquilo, mas porque psiquicamente aquilo te atingiu. E psiquicamente pode ser de duas formas: te atingindo positivamente, despertando o seu afeto, a sua simpatia por aquilo, ou negativamente despertando o seu desafeto por aquilo. Esse fenômeno de contágio psíquico vocês podem ver quando, por exemplo, você está num grande estádio de futebol e um começa a bater palmas e os outros também batem, e ninguém reflete porque estão batendo palma. É o espaço mesmo para isso. Estarmos todo mundo, tipo um movimento de manada, né? Se um boi começa a correr, os outros também começam a correr. Não sabemos do que estamos correndo, mas estamos correndo. Vamos correr, né? É tipo, estamos correndo, vamos correr. Mas vejam, esse fenômeno da qual estamos lidando é aquele da qual chamamos de massificação. E por isso, nas redes sociais, nós vemos isso que nós denominamos de polarização tão forte, tão presente. Porque as pessoas não refletem mais sobre o que estão consumindo e como estão digerindo aquelas informações. Mas elas usam o critério: isso me agrada, isso não me agrada. E elas vão seguir ambos, o que agrada e o que não agrada. E isso vai codificando, inclusive, os algoritmos da qual vai fornecer conteúdo para ela. Então, quanto mais eu consumo conteúdo de
tal partido ou de tal linha de pensamento, mais desse conteúdo virá para mim. E menos do outro conteúdo que pensa diferentemente disso. Quando nós olhamos para isso, há uma emoção psíquica, um estado de sentimento psíquico particularmente ativado em geral no uso de dispositivos eletrônicos, sobretudo nas redes sociais. Veja, às vezes, por exemplo, eu gosto de cachorro, que bonitinho, vejo a foto do cachorro, né? Isso me comove, eu gosto e clico, dou uma curtida. Mas nada nos move tanto como aquilo que nós odiamos. Nos comove as vísceras o ódio, né? Porque o ódio é um sentimento que mexe com os nossos medos, com a nossa raiva. É muito primitivo, né? É muito visceral, é um sentimento muito visceral. Então, odeio tal coisa. Aquilo mexe com a gente, né? Como diz o pessoal, nada nos dá tanta força do que a força do ódio, né? Eu vou fazer isso nem que for na força do ódio. Por quê? Porque mexe comigo. E nas redes sociais é interessante, porque há uma instrumentalização das emoções. Sobretudo, as emoções, o ódio. Ou seja, não apenas te pego por aquilo que você ama, porque aquilo que nós amamos exige sim uma reflexão, mínima que seja. Mas aquilo da qual nós odiamos, isso em geral a gente nem pensa, né? E por isso serve muito as massas. As redes sociais conseguem formar muito facilmente esses movimentos de massas, né? Massas sociais amorfas, que ninguém consegue distinguir quem é quem, mas eles não sabem do que estão correndo, mas sabem que o que está para trás deles, eles morrem de medo e estão com ódio. Essa é a cultura de ódio que as redes sociais têm enfrentado. Sobretudo, então, precisamos considerar que os alunos, os educandos, as pessoas que estão... nós estamos responsáveis por suas formações, estão lidando com isso, inclusive nós mesmos. Então, aquilo que eu curto, aquilo que eu sinto ódio, né? E um elemento muito, muito importante que nós educadores vamos lidar quando nós formos lidar com a abstenção do uso do celular, né? Por quê? Veja, alguns vão dizer assim, não, pode pegar o celular do seu aluno, não tem problema, etc. Mas você já tentou pegar? Você já foi pegar e você já viu o que pode acontecer? Por que me parece que eles estão tão vinculados ao celular, além desses fatores a qual eu já apresentei? Um fator que precisamos recordar das nossas aulas lá de sociologia, que me parece um conceito que aqui nos será bem útil, que é o de fetiche de mercadoria. Veja, se eu tenho um celular Nokia tijolão, bem, eu não sou bem reconhecido no grupo, não tem credibilidade alguma, né? Mas se eu tenho um iPhone, ou se eu tenho um celular da última geração, então, bem, eu sou respeitável, caramba, eu tenho o celular, né? E há um outro fator que é como se o meu valor tivesse estritamente ligado ao celular, tanto por ele ser uma mercadoria da qual nós cultivamos um fetiche de possuí-la, de ostentá-la,
Então eu ostento que eu tenho um iPhone, por exemplo, mas também de que nele está informações que são extremamente confidenciais minhas, íntimas minhas. É quase que assim, nem o que a minha mãe sabe de mim, o máximo que a minha mãe sabe de mim não se compara para o quanto o meu celular sabe de mim. Aí estão as informações pessoais de conversas, fotos íntimas, etc, etc, etc. E por isso há uma auto-identificação muito forte, profunda, dos usuários com o seu aparelho celular. Esse é um elemento muito importante para nós interpretarmos e conseguirmos compreender a raiva, por exemplo, que poderemos enfrentar, um dos pontos, quando nós formos dizer assim, não, aqui você não pode usar celular, ou me dá o seu celular. E ele, não, como assim? Você está invadindo a minha privacidade. Ele não é como, por exemplo, pessoal, que você diria assim, não, você não pode usar seu livro. Ok, o livro é um objeto da qual eu possuo. Mas o celular é uma extensão de mim. Estamos lidando com um fenômeno complexo. Conseguem perceber isso? E alguns podem nos acusar. Qual acusação? Uma das acusações que podemos receber é que somos tecnofóbicos. O que seria isso? Com o avanço das tecnologias, todos nós percebemos que as tecnologias elas não são nossos inimigos, as nossas inimigas. As tecnologias são ferramentas que podem ser úteis. E alguns dirão assim, por que não usá-las utilmente em sala de aula? Então aí vem as propostas, inclusive políticas, de substituição dos livros físicos por livros digitais, uso de plataformas digitais, etc, etc. E alguns vão dizer assim, caramba, vocês estão indo na contramão do que a sociedade deveria estar pensando, que é justamente investir na tecnologia, para uma educação do futuro, etc. O que nós não estamos levando em consideração é que os países da qual assumiram essas propostas de usar elementos tecnológicos e descartar elementos, objetos manuais, físicos, impressos, etc., estão fazendo o caminho inverso, eles estão voltando atrás de suas decisões. Mas por que isso? Porque nós percebemos que a tecnologia ela pode ser útil, mas ela precisa que o que a utiliza esteja capacitado para conseguir ser autônomo diante dela. Porque senão, do contrário, ele não consegue estabelecer a autonomia necessária para conseguir usá-la como utilidade. E aquilo que era ferramenta de uso, ela passa a ser o seu senhor. Então, eu era senhor da ferramenta, agora eu sou a ferramenta é meu senhor e eu sou o instrumento dela. Eu sou instrumentalizado por essa relação, em vez de ser o responsável por essa relação com a tecnologia. E por isso não se fundamenta quando nos afirmarem que nós estamos sendo tecnofóbicos. Nós não estamos sendo tecnofóbicos. O que nós estamos tentando fazer é conseguirmos estabelecer limites para conseguirmos ser minimamente possíveis, autonomamente capazes de conseguir ter autonomia diante das redes sociais, das tecnologias, das telas e aqui em especial do celular. Bem, vocês estão percebendo que o assunto é extremamente complexo e eu estou elencando vários fatores. Continua a assistir, porque
Aqui, quando eu pensei em uma coisa mais longa, eu estava pensando justamente que nós precisamos de um olhar amplo para esse fenômeno. Porque senão, lembra, imagina se nós tivéssemos diante, até então, ficássemos presos a proibir ou não proibir. Veja, os prejuízos cognitivos, eles estão aí e agora é necessário que nós consigamos discernir como lidar com esses desafios. Veja, os prejuízos psíquicos de diminuição da atenção, de incapacidade de suportar sofrimento, de vinculação excessiva, de autoidentificação com os objetos eletrônicos, etc., etc., da qual eu apresentei e vou apresentar ao longo dessa palestra, eles se dão sobretudo pelo excesso. Então, não é propriamente porque eu uso o celular que isso me dá um prejuízo direto, mas pelo excesso. Só que o excesso, a nossa métrica, em geral nós achamos assim, até aqui é suficiente para não é excesso algum. Daqui para frente é excesso. Mas a métrica que nós deveríamos usar para considerarmos que isso é excesso não é aqui, é aqui. Ou seja, o nosso uso deveria ser muito mais reduzido. Quanto do nosso tempo nós dedicamos a isso é um dos critérios, por exemplo, que eu já havia dito para nós percebermos se o comportamento é de vício ou não. Então vamos aos prejuízos psíquicos. Baixa tolerância ao sofrimento. Vocês vão se recordar, por exemplo, que nós olhamos para o mecanismo de recompensa dos neurotransmissores. Lembra que nós queremos estabelecer homeostases, equilíbrio. Então, quanto mais exposição ao prazer eu tenho, mais meu corpo vai tender ao sofrimento. E isso vai fazendo com que pequenos sofrimentos se tornem experiências como se eles fossem grandes sofrimentos. Mas que se fossem pessoas que estivessem na sua homeostase não viciada, esse sofrimento seria tolerável. Mas com a nossa exposição excessiva à recompensa, pequenos sofrimentos como ter que obedecer ao professor, ter que ler um texto, ter que conversar com um amigo que é meio desagradável, se tornam grandes sofrimentos. Se tornam sofrimentos onde a régua da tolerância já ultrapassou há muito tempo. Um outro aspecto é o da procrastinação. Então nós conseguimos observar que os nossos alunos, eu dou uma data, eu dou a data do dia 10 para ele me entregar a atividade, e isso 20 dias antes. Chega no dia 10, ele não sabe nem que atividade é essa. Aí você dá uma nova data. Aí chega na nova data, ele não fez a atividade novamente. Você pergunta para ele, por que você não fez? Ah, não consegui, não deu tempo. Por que você não fez? Porque ele não consegue enquadrar no espaço de tempo uma atividade que causa tanto desconforto como fazer uma atividade, por exemplo. E a procrastinação nem sempre ele faz sem sofrimento. Em geral, quem procrastina sofre por procrastinar. Caramba, eu tenho que fazer aquela atividade do professor. E aí ele fica, mas como ter suporte psíquico, emocional, intelectual, se eu estou dependente de uma recompensa rápida, de uma recompensa imediata? Como?
Então é melhor, deixa para depois. Procrastinação é isso, né? É crass, deixa para amanhã. Crass, 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 deixa para amanhã. Um outro aspecto que vocês, sem sombra de dúvidas, têm visto, os psicólogos têm nos alertado, são algumas práticas que as pessoas com vício de uso celular têm feito, que são prejudiciais, têm falhado no autocuidado. Uma delas é sono e alimentação. Eu fiz uma pergunta para os meus alunos em sala de aula. Quanto tempo você fica no seu celular? Eles falaram assim, olha, professor, eu fico umas 8 horas. Falei, ok, 8 horas. Por quê? De que horas a que horas? Aí eles falaram assim, professor, eu chego em casa, almoço, tarará, das 3 da tarde à meia-noite. Aí ele fala assim, então vamos olhar o seu registro de uso dos aplicativos. Instagram tem, você olha lá quanto tempo você ficou no aplicativo. Eles não ficaram 8 horas, eles não estão usando há 8 horas. Eles estão usando 16 horas. Porque eles ficaram com o uso do celular em sala de aula. Porque em sala de aula eles fazem uso. Eles ficaram com o uso do celular à tarde, à noite e de madrugada. Acordaram, foram dormir às 4 da manhã, precisavam acordar às 5, às 6, morrendo de sono pela manhã. E chegam na sala de aula com irritação, com apatia. E nós falamos assim, caramba, o que será que está acontecendo, né? Quem em... pode ser a pessoa, sei lá, pessoa que for, quem que não estaria apático, irritado, tendo dormido 2 horas por noite? Quem? Ou seja, o sono está extremamente prejudicado. E outra, o nosso sono precisa com que, antes de eu dormir, horas antes, eu tenho uma preparação para dormir. Porque os meus neurotransmissores, eles não fazem assim. Corta o neurotransmissor excitatório, entra neurotransmissores sedativos, indutores de sono. Não. Veja, os animais, por exemplo, vai caindo à tarde, eles vão já diminuindo a atividade, eles vão para o redil. Nós, por exemplo, um dos neurotransmissores, é um hormônio, na verdade, a melatonina. Ela é inibida com a luz azul, em geral, que temos nos nossos celulares. E ela não é liberada instantaneamente quando eu paro de ter acesso à luz azul. Ela vai ser liberada aos poucos depois que diminui a intensidade de luz das nossas células fotossensíveis dos olhos. Então, quando eu diminuo a luminosidade, não é aí que está pronto para dormir, porque estou sentindo sono e já que estou cansado. Mas aí o corpo vai começar a preparar. Então, seria ocasião de 2 horas antes nós já diminuirmos a luminosidade, ficarmos em meia luz. E aí o corpo vai se preparando para que chegue a hora do sono, nós consigamos estar quimicamente preparados para dormir bem, inclusive. Não apenas para se apagar 2 horas, mas quimicamente preparados para aprofundar este sono e ele ser suficientemente reparador. Há alguns alunos, por exemplo, pessoal, que se vocês perguntarem para os pais, eles vão dizer assim, olha, ele praticamente nem come. Ele chega, ele pega um prato de comida e come na frente do computador.
E ali é a única refeição que ele vai fazer. Ou outros, alguns pais podem relatar o seguinte, que eles comem tudo em frente ao computador, aos jogos, etc. É a alimentação que eles têm, que eles fazem. Se eu vou fazer um lanche, seja onde for, eu estou lanchando e assistindo. Lanchando e no celular. Quase todos os lugares que você for a um restaurante, você vai ver isso. Imagina, e no ambiente privado não é diferente. Então, a alimentação está extremamente prejudicada também. Porque eu não mastigo direito, eu não presto atenção no que eu estou me alimentando, eu não vou me dedicar a preparar algo porque vou pegar o que é mais rápido e prático, porque eu preciso comer e voltar para a minha atividade nas redes sociais, né? E isso gera um prejuízo na concentração e também uma pressão mental de excesso de informação, de mal-estar consigo mesmo, porque nas redes sociais, por exemplo, há uma vida instagramável, né? Então, não importa assim se vocês estão me vendo como eu realmente estou, importa como eu apareço que estou. E isso gera, sobretudo nos adolescentes, mas não somente, crises de comparação. Eu preciso ter o corpo que o outro tem, só que o outro não tem as condições financeiras que eu tenho, ele não tem as condições sociais, psíquicas, etc., que eu tenho. Eu preciso ter uma vida instagramável a qualquer custo. A qualquer custo. Um outro fator da qual eu não coloquei, mas que aqui seria muito importante elencar, que é o uso de pornografia, né? A pornografia tem dois tipos de pornografia. A pornografia soft, que é a pornografia aquela de que você está no Instagram, por exemplo, vê um corpo de biquíni, de cueca, etc. Isso é uma soft porn, porque é visto como em geral, como links que nos remete para um outro espaço. Então, você está vendo aquilo, você entra no perfil, aquele perfil te remete a uma outra rede social. Daí, a pornografia propriamente do que nós chamaríamos de nudez explícita. E a isso, o hábitos da vida sexual das pessoas está restrito à vinculação desses gatilhos psíquicos vinculado às soft porns ou mesmo à pornografia na qual nós conhecemos como propriamente a nudez explícita. Alguém diria assim, caramba, que cenário, né? Mas vou recordar novamente aquele meme que é icônico, porque caramba, é muito bom, muito engraçado. Ela fuma há 30 anos, ela não é viciada. Mas o que faz mal mesmo não é o que ela fuma, é o papelzinho. Ou seja, o que faz mal, não faz mal isso, não está dando problema algum. O que faz mal é roubar, matar. Faz mal eu estar atrapalhando a aula, professor. Se eu estivesse atrapalhando a aula, aí sim. Pessoal, nós estamos esquecendo do mundo da vida. Esse foi um comentário que um amigo meu fez. É muito interessante ele ter lembrado disso. Até eu cito ele aqui, o Guilherme.
esse esquecimento do mundo da vida é esquecer essas teias de relações que poderiam ser extremamente profícuas, profundas, e que nós não estamos fazendo, né? Há pesquisas, inclusive, que relatam que as crianças estão perdendo a capacidade de captar o sentido de expressões faciais. Consegue perceber a gravidade do que nós estamos lidando? Não conseguir mais perceber se o professor está com raiva, se o professor está feliz, se o professor aprovou, desaprovou. Não conseguem se dar conta de que mensagem aquilo está lhe comunicando, porque as mensagens estão restritas a abreviações da língua, né? Esse é um outro problema, uma outra questão que poderia se tratar, ou a figurinhas. Então, se achei engraçado, eu mando uma figurinha lá, da Maria José. Se achei triste, manda a figurinha. Isso é restringir a nossa linguagem e não usufruir dela como um instrumento de novos horizontes para o mundo da vida, né? Então, o que fazer? O que fazer? Vamos nos lembrar de Ulisses. Ulisses é uma figura da Odisseia bem interessante. Resumindo a história, marinheiro estava no alto mar e ele vai passar pelo canto das sereias, e as sereias com aqueles cantos encantadores que chamariam a atenção dele. Só que quando ele ia lá, a sereia era no fundo uma cilada, né? E aí ele, já sabendo do, do risco que era e de que ele, por um canto da sereia, ele cederia sim, ele pede que fosse tapado os ouvidos com cera, amarrada à haste do navio, do barco, e que de modo algum, ainda que ele pedisse, ele fosse desamarrado. Isso, pessoal, esse mito é muito interessante para nós olharmos como lidar com esse cenário da qual nós esquadrinhamos até aqui. A psiquiatra Anna Lembke, ela vai dizer que uma das alternativas é com os comportamentos de vício, são os limites geográficos. E limite geográfico é estabelecer delimitações, como por exemplo, não vou ter o celular perto de mim, porque se eu ter eu fico tentado a olhar, porque como eu estou extremamente viciado, eu preciso de limites geográficos para conseguir aos poucos reestabelecendo minha autonomia. Assim, é aquele mesmo exemplo da pessoa que viciou em álcool e que por aquele tempo ela não vai passar em frente de bar. Porque lembremos que a própria recordação do objeto do vício causa a liberação de neurotransmissores que dão a sensação como se tivesse propriamente usado a substância ou feito aquele comportamento de vício. Aqui, até então, vamos olhar para condições para nós ensinarmos, conseguirmos sermos professores que estão transmitindo conhecimento. E aqui, quando nós vamos pensar nas leis de proibição do uso do celular, nós precisamos lembrar duas coisas. Primeira, que quem mais está sofrendo com o uso excessivo de telas é a população mais pobre, que não tem um curso de natação para ir depois das aulas, que não tem nada para fazer, ou vai ficar na rua, vulnerável aos riscos que nós já sabemos de violência, etc.
ou vai ficar em casa no celular, televisão, computador, etc, etc, etc. E na sala de aula, nos colégios particulares, aqui é o segundo ponto, os celulares em geral já estão proibidos há tempo. Porque o que as escolas perceberam? A queda do desempenho de aprendizagem quando tinha o uso de celular, aparelhos tecnológicos, etc., disponíveis. Então as escolas que fizeram, não, vamos tirar, isso está prejudicando, nós precisamos do nosso desenvolvimento de aprendizagem lá em cima. Então removeram, retomou aquela, aos poucos, os índices de aprendizagens elevados. Mas a escola pública não. Na escola pública nós estamos vendo índices de ensino baixíssimos, sobretudo onde há o uso excessivo de telas e aparelhos eletrônicos. Porque não pensemos que o uso desses dispositivos está restrito ao celular. Está o fone de ouvido constantemente na sala de aula, está o smartwatch, está na caneta inteligente, está em todo canto, né? Como lidar com esse desafio de primeiro, no caso, quando nós estamos lidando com jovens, estamos lidando com pessoas em formação que ainda não são de todos capazes de considerar todos esses critérios que eu elenquei aqui para vocês. Né? E que tem alguém responsável por eles. Por isso que aqui o papel da escola e o papel dos pais, da família, é fundamental. Ensinar, educar e se autoformar. Ensinar, conseguirmos transmitir os nossos conhecimentos que a humanidade tem desenvolvido ao longo da história. Educar, extrair deles as potencialidades que eles têm e não atrofiar essas potencialidades. E não deixar essa potencialidade atrofiar como um músculo, mas trabalhar ela para que ela se floresça e se autoformar, ou seja, ajudá-los para que eles consigam tomar posições livres, segundo seus valores, formar o seu caráter e conseguir ter autonomia diante dessas questões que apresentei até aqui. Então vamos ver algumas propostas práticas. Eu estive conversando com um colégio famoso aqui do Brasil, uma rede de colégio muito famosa. E uma das diretoras desse colégio, ela disse assim, olha, Lucas, depois que nós tiramos celulares da sala de aula no colégio particular, Lucas, nós estamos com um problema. Falei, qual? Você não acredita? Voltou o problema das cartinhas. Quem imaginaria que nós voltaríamos a ter esse problema de alunos se comunicando por cartinhas? Ou seja, quando eu dou o limite geográfico do uso excessivo, vai surgindo alternativas para aquilo que era excessivo. Então eu posso virar e brigar, inclusive. Então, pedagogos e pedagogas, nos preparemos. Mas, antes de às vezes aparecerem essas alternativas, como cartinhas, alunos redescobrindo crochê, tricô, redescobrindo jogos de tabuleiro, redescobrindo várias outras práticas que nós fazíamos para passar o nosso tempo, leitura.
pode ser que encontremos alguns desafios nessa autonomia deles. Um primeiro, que é que se nós olharmos para os critérios que eu apresentei até aqui, nós podemos ser honestos. Estamos lidando, na maioria dos casos, com um comportamento de vício. E por isso, quando eu retiro o objeto do vício, em geral eu tenho síndrome de privação. Ou seja, aquela que nós chamamos de síndrome de abstinência, né? A síndrome de privação, ela pode dar irritação, ela pode dar ansiedade. Então, o cara tá sem celular, crise inclusive de pânico, pode dar mal-estar, suor, todos aqueles sintomas de crise de privação, dificuldade de raciocínio, e aqui depende do grau do vício, né, do comportamento de vício. Vou falar isso depois. Mas então estejamos atentos que vamos lidar com isso. Não pensemos que quando nós tomarmos essa postura das salas de aula chegarem agora, no início do ano, os alunos estão sem celular, não, vai ser tudo bem, ok, como é lei, eles vão obedecer. Inclusive, vocês já viram aí na internet que vários já estão planejando como vão burlar a lei. Né? Eu nem me dediquei tanto a ver como eles vão burlar a lei, porque aqueles 3 pontos que eu disse lá da fundamentação pedagógica. O espaço de autoformação é um espaço de liberdade da qual eles e Deus podem trabalhar, mas eu posso fazer um espaço de ensino, mas também de tentar extrair deles e cultivar neles as suas potencialidades. Que é o que eu estou apostando aqui. Mais do que propriamente ensinar como vocês vão fiscalizar se eles estão fazendo uso excessivo, etc, etc. Estou vendo aqui, mirando onde podemos cultivar, que em geral, se regarmos constantemente, floresce. Né? Veja, o Anna Lembe, que apresenta que para esses comportamentos tem uma alternativa que é com ela que a coisa funciona. Em geral, ela não é agradável. É o jejum mesmo do comportamento de vício. Com algumas práticas de vício, a pessoa não consegue fazer jejum. E o jejum não é indicado. Porque são graus elevados de vício. E aqui entra um ponto que nós precisamos estar atentos como educadores, que é o seguinte: nem todos estão com a mesma dependência desses dispositivos eletrônicos e redes sociais, etc. Nem todos. Alguns estão extremamente elevados, outros estão moderados ou médio, baixo ou não dependentes, tá? Porque a partir de conseguirmos identificar os graus, vamos conseguir também fazer os encaminhamentos dessas situações. Em sala de aula, como eu faço? Eu, Lucas, chego em sala, cumprimento a todos, um por um, os escuto, depois faço o convite para eles. Em geral, quando outros professores deixam eles usarem, para eles guardarem o celular, mas isso eu mantenho uma constante. Não é assim, hoje eu vou deixar um pouquinho, aula que vem eu vou deixar um pouquinho. Não, tem que manter a constante. Porque eles precisam dessa rotina, dessa segurança que é a rotina que você pode fornecer a eles. E se eles desobedecem, eu faço encaminhamento à pedagoga. No início do ano, em geral, isso é uma encheção de saco. Posso ser sincero.
Até tenho aqui falado com vocês com uma linguagem às vezes coloquial, mas é verdade, porque é isso que vai acontecer. Ele pode ser incômodo, você ter que, caramba, usou o celular, eu vou mandar para a pedagoga. Mas se você manter a constância, na maioria dos casos a qual eu peguei em sala de aula, mesmo com os mais resistentes, eles passam a se abster durante a sua aula do uso de celular. Né? Mesmo em escolas onde a escola não tinha essa prática, né, da proibição do uso do celular. Então, quando eu proponho isso, guarda o celular, guarda na bolsa, não é para ficar em cima da mesa, porque fica em cima da mesa, vem a notificação, eles acabam pegando, não é para ficar com fone de ouvido, nenhum fone de ouvido e a outra orelha livre, não é isso. A proposta é total abstinência, é sem o uso. E aí eu não fico mais recordando, eu não fico mais falando sobre celular, eu não fico mais. Porque cada vez que eu falo, faz com que eles retomem o pensamento lá naquele objeto do vício, ou aquele objeto do desejo, gerando, voltando a lembrança para aquilo. Não sigo a aula qualquer, mas se eu pegar usando, sem explicação alguma, mando para a direção. Alguns lugares não dá para pegar o aparelho, tá? Os professores precisam tomar cuidado com isso. Isso pode gerar violência. Os professores podem sofrer com violência caso tomem um aparelho, etc., por aqueles critérios que eu já apresentei anteriormente. Então eu recomendo tiro de sala, no meu caso, eu tiro de sala, peço para guardar. Muito raramente eu abro exceção de eu falar assim, guarda, e ele vai guardar e eu continuo minha aula. Muito raramente, porque precisa se ter claro de que aquilo não lhe faz bem e por isso eu estou tomando essa decisão. E isso não é feito, isso já é algo que eu converso no início do contrato pedagógico. Então, no início das aulas, no início do ano, faço o contrato pedagógico, aceitam, entenderam o sentido do que eu estou apresentando, entenderam o sentido disso, então vamos seguir. E tem funcionado muito bem. Nas turmas que eu mais tive sucesso, foram as turmas que eu mais vi aprendizagem. Conseguiram ir com o conteúdo, olha, voavam. As turmas da qual, um colégio, por exemplo, a equipe pedagógica não apoiava, a direção não queria entrar em confronto, e eu cansei, chegou no final do ano, eu cansei, eu deixei. Quando eu fui lhes apresentar conteúdo, eles não conseguiam entender mais do que 2 frases. Mais que 2 frases era conteúdo demais. Porque a mente está tão saturada que eles não conseguem mais pensar direito. E então eu disse para eles assim no final de uma aula: pessoal, vocês viram que hoje eu não cobrei o que vocês guardassem o celular. Vocês não copiaram nada. Vocês não prestaram atenção em nada. Vocês não lembram de nada da qual eu apresentei, participei. E não importa a pedagogia do professor. Esse é um outro ponto. Porque alguns lugares cobram dos professores que os professores não têm que apresentar uma outra pedagogia, outra metodologia, etc. Não importa. Não importa porque estão saturados. Pode vir descer de Batman. Eles vão ficar apáticos. Olhar assim para você e voltar pro celular aqui. É ou não é? Pessoal, então tenho apostado em 2 coisas. A respiração consciente, assim como fiz no início do vídeo, todo início de aula. Eu gostaria de um dia poder gravar uma palestra da qual eu já dei em algumas escolas
sobre a respiração consciente para o aprendizado. Tenho feito desde de criancinhas até adultos, a gente tem feito respiração consciente. Em algumas aulas, mais de 1 minuto, 5 minutos, meditação. Tem sido muito interessante, tem dado super certo. Eu me coloco disponível novamente caso precisem. E uma sabedoria que nós precisamos aprender com os antigos, mas sobretudo com uma tradição religiosa dos monges, que é o da manualidade. Nós estamos perdendo o nosso contato com os trabalhos manuais. Os trabalhos se tornaram apenas trabalhos mentais. Então eu não lavo minha roupa mais, eu tenho uma total alienação com as causas materiais de produção da vida, de manutenção da vida. Então até as frutas vêm descascadas. Né? Não estou criticando fruta descascada, porque tem pessoas que precisam, não têm as mãos, etc, etc. Mas o que eu quero simbolizar com a fruta descascada é de que eu não tenho mais nenhuma relação de manualidade, de produção com a minha manualidade para a manutenção da vida. E nisso me parece que está extremamente estreito o laço da qual apresentei para vocês como uma alternativa para ajudar os educandos em sua autonomia. Voltarmos à manualidade. Vamos agora fazer tudo manualmente? Não. Mas não também gourmetizar a experiência da manualidade, né? Então faz cerâmica, etc. Que eu adoraria, né? Mas, por exemplo, pintar, brincar, usar o corpo conjuntamente como prática de aprender. Né? Não sei se me faço claro isso, mas me parece bem importante. Pessoal, então até aqui nós vimos práticas pedagógicas, propostas, etc. Eu gostaria de olhar agora para o aspecto legal. No estado do Paraná, desde 2014, nós temos a Lei 18.118, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos e equipamentos eletrônicos em sala de aula para fins não pedagógicos. Né? Foi uma lei estadual do estado do Paraná que eu sei que se repetiu em outros estados. Quando proibiu o uso de qualquer tipo de aparelho, era celular, fone de ouvido, smartwatch, etc., nas escolas, nas instituições do estado do Paraná, médio e fundamental. No ensino fundamental, vocês sabem que às vezes a gente consegue ter uma facilidade maior, alguns pais acompanham mais, nem sempre, né? Mas, em geral, você conversa, consegue. Em geral, nem sempre. No ensino médio, nos últimos anos, depois da pandemia sobretudo, nós sabemos que o ensino médio não é isso que está acontecendo. Né? Aí, nessas leis, tanto a lei do Paraná quanto a lei agora que é nacional, tem uma cláusula que vai dizer assim: é permitido desde que para fins pedagógicos. Atentemos. Eles já ficam à tarde, à noite, à madrugada no celular. Para que eu vou expô-los novamente a esse comportamento que já é excessivo? Qual é o controle que eu terei
de que ele realmente está fazendo atividade. Essa atividade não poderia ser feita de maneira manual ou de uma outra forma que não com esse aparelho? O que eu tenho feito? Quando preciso, comunico previamente. Comunico a todos para que seja demonstrado que é um estado de exceção. Exceção assim extraordinaríssima. Para que percebam que o fim é exclusivamente pedagógico. E aí eu levo ao laboratório com o computador. Mas tudo observado. Se eu percebo que não está saindo do script, reconduzo, porque precisa se entender que tem uma orientação do profissional de ensino, a supervisão, e que é para fins pedagógicos. Mas ainda que para fins pedagógicos, eu farei a pergunta: vou expô-lo mais a isso que ele já faz uso excessivo? Me parece que ele já toma goles demais de veneno. Um gole a menos que evitarmos já ajudará muito. Então agora o presidente da República, em janeiro, já vinha correndo esse projeto de lei da Comissão para a Educação do nosso país, dispôs sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos não só públicos, mas também privados da educação básica. Que interessante, porque o ensino superior também está enfrentando isso. Estive conversando com um professor de pós-graduação e de uma universidade famosa. Ele disse assim: caramba, Lucas, eu estava apresentando para eles, eles estavam trocando mensagens entre si, em vez de discutir o assunto que estava sendo necessário discutir. Então, não só a educação básica está sofrendo com isso, mas também o ensino superior. E no caso dele, a pós-graduação. Estrito senso, inclusive. Não lato senso. Então, a lei tem como objetivo dispor sobre a utilização por estudante de aparelhos portáteis, né, os telefones celulares. E a lei vai apresentar um critério bem interessante do porquê ela está fazendo isso. Diferentemente daquela do Estado do Paraná, que a lei apenas fixa o comportamento que deve ser seguido, aqui ela faz um adendo sobre o que a lei está objetivando quando ela vai fazer a proibição. Muito interessante isso, que ela coloca assim: tem como objetivo salvaguardar a saúde mental física e psíquica das crianças e adolescentes, como eu apresentei até então. Para fins dessa lei, consideram-se sala de aula todos os espaços escolares, nos quais são desenvolvidas atividades pedagógicas sob orientação de profissionais de educação. Fica proibido o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, recreio, inclusive. Alguns falam assim: não, para que recreio em intervalo? Vamos deixar usar. Pessoal, veja, então eles levaram o aparelho celular. E aqui entra um elemento bem interessante, que os pais precisam ser educados. Os pais. Porque eu já tive aluno que na minha aula recebeu ligação do pai. Ah, professor, é uma emergência. Não, peraí. Ele tem o contato da secretaria. Se é uma necessidade, ele ligue para a secretaria. O aluno tem que focar na aula. Se a qualquer momento o pai entra em contato. Então, o primeiro a ser educado, e por isso essas palestras precisam ser feitas também não só aos professores e alunos, mas aos pais e responsáveis. Parágrafo 1. Em sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, né? O que eu havia apresentado para vocês. Então, alguns estados de necessidade ou força maior fica então fica excepcionada a proibição. Então, é permitido o uso de aparelho portáteis para os seguintes fins: garantir acessibilidade. Então, tem pessoas que não falam e então digitam.
autistas, etc., pessoas que precisam dessa inclusão. Então, ela precisa de inclusão, ela usa o aparelho para se comunicar. Isso existe, isso está garantido por lei, está previsto. Atender a condições de saúde dos estudantes. Por exemplo, horário de tomar medicação. Comunica a equipe pedagógica. Não é necessário propriamente, mas tem outras condições de saúde que precisam do aparelho tecnológico pessoal. E para garantir direitos fundamentais. Aqui nos direitos fundamentais há uma discussão sobre quando, por exemplo, tiver ocorrendo um crime em sala de aula. Primeiro que as escolas deveriam providenciar em suas salas câmeras de segurança. Mas está salvaguardado em casos de para garantir direitos fundamentais que seja utilizado. Mas se não vai estar com o celular, não é para a preferência que não leve o celular para a escola, então nesses casos comunica um responsável ou sabemos que tem casos e casos. Então esse é um espaço de lacuna, né? É um espaço de lacuna da legislação. Lacuna positiva, não estou dizendo que é negativa. Mas é como lidar com isso. Cada escola vai precisar considerar isso, né, nas suas realidades singulares, particulares. Então, e aqui esse artigo 4º, ele vai apresentar que as redes de ensino, elas não vão apenas proibir, mas elas vão ter que elaborar estratégias para tratar do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica, tendo em conta, informando-lhe os riscos, sinais e a prevenção do sofrimento psíquico nos adolescentes, inclusive o uso imoderado dos aparelhos referidos no artigo dessa lei, e o acesso a conteúdos impróprios. Ou seja, nós não vamos apenas ficar proibindo, controlando, mas nós vamos justamente pensar naquelas potencialidades e conseguir garantir saúde e bem-estar psíquico para as crianças e adolescentes. As redes de ensino então deverão oferecer treinamentos periódicos. Ela não diz qual tempo disso, mas periódicos, anual, semestral, para a detecção, a prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento psíquico e mental e dos efeitos danosos do uso moderado das telas dos dispositivos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive aparelhos celulares. Os estabelecimentos de ensino disponibilização espaço de escuta, aqui é um outro ponto importante, como vamos articular isso, porque espaço de escuta nós pensamos não apenas uma escuta, mas uma escuta qualificada. Então, pedagogos preparados, professores, se possível, a possibilidade de psicólogos, que é o que nós temos visto em algumas escolas, né? Lógico que, novamente, as escolas públicas as que mais estão sofrendo com isso, porque são as mais vulneráveis socialmente, né? E com menos infraestrutura, com menos corpo de funcionários. Inclusive funcionários habilitados para essas atividades como escuta qualificada, né? Então, eles vão receber esses estudantes em sofrimento psíquico decorrente principalmente do uso moderado de telas e de nomofobia, né? Que é essa dificuldade de se abster das redes, aparelhos celulares, etc. Então, essa lei então é em vigor dia 3 de janeiro, promulgada pelo nosso presidente Luiz Inácio da Silva.
e junto aos seus ministros. Pessoal, vejam, o assunto é complexo, o assunto precisa de alternativas. Então vamos pensar algumas alternativas que podemos ser práticos, né? Aqui para vocês. A primeira delas é uma possibilidade. Convite, não traga um celular. Mas nós sabemos que podem ser que vão trazer. E se trouxerem, tem a possibilidade de ter um armário de parede, coloca o celular, protege com chave. Porque se esses aparelhos forem furtados, eles são de responsabilidade da escola. Tem esse detalhe. Outro ponto importante, alinhamento com os professores. Não dá para ficar um falando A e o outro falando B. Um professor deixando e o outro tendo que segurar as pontas para ter o mínimo de uso controlado. Precisa ter um alinhamento com o corpo docente. Para isso, uma proposta é palestras formativas, que sejam para os pais, para os professores, para os alunos, inclusive se precisar para a comunidade escolar. O uso de aparelhos eletrônicos, celulares, etc., que sejam restritos com planejamento prévio. No meio da aula eu tive uma ideia de uma prática pedagógica. Não. Não seja alinhado. Não se alinha a isso. Deixa para a aula que vem. Deixa para um outro momento. É o que eu daria de sugestão. Resistência de pais e alunos. Pais e alunos. Manter a postura inicialmente tomada. Mesmo que haja desconfortos que vão precisar ser lidados, como conselho de pais não aprovando, alunos agressivos, chantagem, etc. E, como foi previsto em lei, encaminhamento ao serviço de saúde mental conforme os graus de sofrimento psíquico e de comportamento de vício. Encaminhamento ao serviço de saúde mental. Vocês podem comunicar tanto ao conselho tutelar como a própria família, orientar, mas caso não veja um encaminhamento efetivo da família, temos o dispositivo do conselho tutelar, por exemplo, que deixa algumas sugestões de referências bibliográficas, caso queiram se aprofundar sobre os temas trabalhados, e me coloco novamente à disposição para ministrar essa palestra, mas também outras oficinas nas escolas, nas instituições de ensino que vocês trabalham. Deixem o seu joinha se gostaram. O conteúdo é denso, como vocês puderam ver. O assunto precisa ser lidado de perto, mas tem alternativa para tudo isso. E agradeço muito por terem se dedicado a ouvir essa conferência. E qualquer coisa podem entrar em contato comigo, comentar aqui embaixo no chat. E muito obrigado, contem comigo, boa sorte nas práticas pedagógicas de vocês.